Está tudo a ser gravado. Está tudo a ser gravado. Falta o Daniel, acho que vai. Vai jantar. Vou ler aqui. Boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, agradeço a vossa presença nesta tarde ventosa aqui no Museu da Cidade. Eu queria agradecer em primeiro lugar o acolhimento que tivemos aqui no museu com esta... Por causa da pandemia tentamos mesmo fazer neste momento as coisas ainda, os eventos ainda ao ar livre. Queria agradecer à Margarida estar aqui mais uma vez no lançamento do Daniel, desta vez a falar sempre nos seus lançamentos. Não, nunca a falar, sempre mais uma vez no lançamento. E queria agradecer ao Daniel. Este é o 8º livro que a Tinta da China publica, do Daniel Blaufux. O primeiro livro foi em 2007, Sob Céus Estranhos, e desde 2019 publicámos o Não Pai e agora o Lisboa Clichê. São livros não só de fotografia, mas também de texto. Eu sempre achei, desde o Sob Céus Estranhos, sempre achei que o Daniel devia escrever. E eu acho que se comprovou que eu tinha razão quando o chateio sobre isso, porque tanto o Não Pai como o Lisboa Clichê, independentemente das imagens, são um testemunho literariamente muito rico. Portanto, eu queria agradecer ao Daniel a confiança e a ousadia também, porque às vezes é difícil quando se trabalha muito numa área para se fazer esta passagem. Acho que é uma aposta a ganha. Acho que este livro vai ser um livro que vai correr muito bem, que as pessoas vão gostar muito de ler e muito de ver, porque há aqui, principalmente para a nossa geração, uma série de imagens que de facto estavam esquecidas, mas estão cá. Portanto, queria agradecer a todos a vossa presença e vou passar a palavra à Margarida. Não sei. Assim ouve-se, talvez? Já está a ver? Não. Obrigada, Bárbara. Acho que em 3 frases já disseste tudo o que eu tinha para dizer. Mas pronto, vou tentar fazer de contas que há mais coisas para dizer. E obrigada por estar aqui. Obrigada ao Daniel, que não gosto de dizer há quantos anos nos conhecemos, mas que tem muito a ver com o tempo deste Lisboa Clichê, não é? E obrigada por me convidar a apresentar este livro, que de facto é um livro emocionante. Nós conhecemos sempre o Daniel como o artista fotógrafo, muito autor de muitos trabalhos em fotografia e vídeo, mas na verdade a palavra esteve sempre desde o princípio nos trabalhos mais conhecidos, nomeadamente lembrei-me hoje, por exemplo, desde o London Diaries, que tem muito texto associado. No entanto, esta vocação para a escrita, como salientou a Bárbara, e muito bem, digamos que se notou muito mais quando publicou o Não Pai, o livro que também tem imagens, e é o contrário, digamos, é um livro de texto que remete para as imagens, e aí acho que se percebeu de facto que o Daniel, em vez de o Daniel Blaufux, não era só um artista visual, era também um escritor. E eu acho que também foi isso talvez que o levou no confinamento a começar a escrever estes textos, e é interessante estarmos hoje aqui já praticamente toda a gente sem máscara num livro que foi pensado durante o confinamento e durante um período de isolamento. E, portanto, esse aspecto da relação entre imagem e palavra penso que tem sido sempre central. Aliás, quando o Daniel começou a trabalhar, e eu segui sempre desde o princípio as exposições e os livros que ele fez, como ele sabe, as referências dele eram sempre da literatura, e portanto essa influência é sem dúvida também importante. Mas eu acho que este livro é particularmente interessante nessa relação daquilo que se chama em grego ekfrases, ou seja, a relação entre texto e imagem, que é uma palavra que quer dizer comentário ou pode ser descrição, mas também significa esta tensão que se pode estabelecer entre texto e imagem. É uma palavra que vem do grego, e isso já também é particularmente notório no livro do Não Pai, a forma como somos de vez em quando remetidos
para uma imagem que está direta ou indiretamente ligada com o texto, e essa questão do indireto também eu acho que é extremamente importante, porque é a valorização do poder de imagem na associação livre produzida pela palavra, que a torna menos livre e, portanto, e que nos obriga, de alguma forma, como acontece nos filmes, a dirigir o nosso olhar para aquele objeto concreto que é revelado pela fotografia. Então, eu vou só aqui destacar alguns aspectos que me ocorreram na leitura deste livro. Nomeadamente a forma como ele é desenvolvido em termos de comentário cruzado, por vezes paralelo, outras vezes diretamente relacionado à imagem, e mostrando como a fotografia, apesar de ser uma linguagem realista e uma linguagem que remete para a objetividade, está a esconde permanentemente à nossa percepção uma grande parte da informação. Um exemplo, por exemplo, é um comentário que o Daniel faz num autorretrato, em que ele diz está um rolo por trás do copo d'água, não é? Portanto, qualquer coisa que se calhar se não tivesse escrito nós não teríamos visto, porque no fundo a fotografia tem sempre muita informação imprecisa, não é? E a palavra serve também para dirigir esse nosso olhar. E eu acho que isso é muito interessante no trabalho que atravessa quase desde o princípio a obra do Daniel Blaufuchs. Um outro exemplo é o frasco do Mucambo, na imagem do homem com a pasta que atravessa uma rua a olhar para o preço das peras, mas na verdade o nosso olhar a certa altura com o texto é dirigido para os frascos do Mucambo e para o célebre anúncio da canção como é que é? Diga bom dia com o Mucambo. Quando acabei de ler o livro, lembrou-me em parte o livro do Vítor Paulo e Costa Martins, por ser um livro sobre Lisboa, mas não só, como é óbvio, não é? Eu acho que é evidente esta associação, porque esta relação entre o texto e a imagem, que aqui é uma relação propriamente literária, ou seja, de criação literária do Daniel, enquanto no livro do Vítor Paulo e Costa Martins é essencialmente textos de outras pessoas que eles põem em diálogo com as imagens. Aqui não, há uma criação permanente de textos da Associação Livre sobre essas imagens, uma espécie de retrospectiva autobiográfica sobre o que pensou, sentiu e o que hoje também lhe ocorre ao olhar para essas imagens do passado. E é muito interessante porque nesse aspecto a imagem acaba por ser aprisionada pela narrativa, por esse gesto de criação textual e literária. E é também, mas há também uma coisa parecida, porque há de alguma forma um livro sobre uma cidade que em grande parte já não existe. E ele está sempre a dizer isso, não é? Portanto, as coisas que mudaram, a gentrificação, os cinemas transformados em hotéis como o Éden, que deu origem a um projeto em 1990 e que não me lembro agora a data, mas 93 talvez, uma coisa assim. E, portanto, que faz com que associemos essas fotografias, o facto de ser também a preto e branco, que associamos sempre à ideia de representação do passado e de memória. Uma cidade de cafés sem ser de cadeia, de tascas que não são trendy, uma cidade também em parte em ruínas, apreciada poeticamente, uma cidade de anúncios luminosos nos telhados dos restauradores, de pessoas em trânsito de fora de Lisboa, com assuntos a tratar na capital. A Lisboa dos anos 80, 90 não parece ainda muito diferente dos anos 57 do livro de Paula e Martins, embora a sua configuração e a sua estrutura seja claramente diferente e a sua ambição, penso que também substancialmente diferente, como veremos. Este título de Lisboa clichê, eu pensei um pouco sobre isso, porque remete obviamente para a fotografia, para a ideia de clichê, de tirar uma fotografia, é um termo que vem da tipografia, não é? E remete muito para uma memória. A memória de um habitante que depois de anos ausente e filho e neto estrangeiros, regressa à cidade aos 20 anos, 21, não é? Penso eu. E, portanto, para essas pessoas que vêm de fora ou que já nasceram com um estigma de estrangeiro, não é? A Baixa, o Bairro Alto, a Avenida da Liberdade, os restauradores, foram sempre um ponto de encontro de pessoas de passagem ou de recém-chegados.
A pastelaria suíça, como todo o Rossio, que era nos anos 40 ponto de paragem de judeus à espera do visto, levando-nos a aumentarem os espaços de esplanada, todo aquele universo daquilo a que se chama lá fora o downtown, não é? Portanto, que é o ponto de cruzamento das pessoas, atraía o Daniel em particular por causa dessa sua própria biografia e esse facto de andar entre Portugal e a Alemanha, de vir de famílias estrangeiras, para quem a relação com a cidade é sempre uma relação de um outro olhar, de vir de fora para dentro. Eu, quando encontrei o Daniel, e isso eu gosto de contar essa história, eu conhecia vagamente o Daniel antes de ir morar para Lisboa e reencontrei o Daniel à frente do Café Nicola e da Tabacaria Expresso que existia ao lado, aquela que vendia os jornais e que também está representada numa das fotografias deste livro. Eu tinha uma máquina fotográfica Pentax ao pescoço e ele tinha um boné com o pino do Lenin na lapela. Isto foi um bocadinho antes da perestroika, quando as águas do Império Leninista já começavam a revolver e preparavam-se para passar à história. Ficavam os clichês, os símbolos, as mastrioscas, como uma fotografia antiga. Ficámos amigos, primeiro com conversas sobre fotografia, depois sobre sei lá o quê. Clichê é a palavra que se usava, portanto, na fotografia, mas que vinha da tipografia. Mas aqui tem um duplo sentido. Remete para a imagem e para a identificação dos lugares que ela representa e que nos são mostrados dentro de um hábitus, ou seja, de um modo de viver. O hábito da vida noturna, o frágil, o arroz doce, o estádio, mas também de alguma vida diurna, feita de idas ao cinema, como a imagem do Éden, de crianças a engraxar sapatos, de cafés onde estrangeiros e pessoas de passagem param e se encontram. Locais que ainda guardam a marca do tempo, como a pastelaria Versalhes ou o British Bar, e que eram de algum modo fotogénicos. Nesse tempo de um cotidiano ao sabor dos encontros e desencontros, das descobertas de dia e de noite, de pessoas e mais pessoas, amores e amigos, conversas e desconversas. Clichês é também a palavra que nomeia certos lugares inevitáveis para quem vê a cidade de fora e é sempre passageiro, acidental. Estes são também clichês de uma estética de grão e de flu, de 400 a 800 asa, do preto e branco, das sobreposições como a dos negativos estragados do incêndio do Chiado, e aqui relembram também um pouco, em parte, a estética do livro do Paulo Martins. Mas a aproximação com o livro de Lisboa, Cidade Triste e Alegre, não pode ser levada demasiado longe, porque não é um livro de observação fotográfica, mas sobre vivências, choques, derrapagens. É sobretudo um livro sobre pessoas, algumas pessoas, bastantes, que passavam pelos mesmos sítios, às mesmas horas, com sonhos comuns, que seria criar um cotidiano diferente, ser imortal naquele mesmo dia. Rasgar a madrugada a beber cerveja barata, porque no Frágil era muito cara, ou um café para poder ainda chegar a casa. Regressar a casa quando os outros comuns iam a sair, para engraxar sapatos ou escrever uma notícia no jornal. Esta é também a cidade onde proliferavam jornais e revistas no final dos anos 80 e nos anos 90, que empregavam fotógrafos e artistas a tempo inteiro. O Caderno 3 do Independente, as revistas Elle e Marie Claire, o Expresso Revista e depois o Público Magazine com os seus portfólios. Uma cidade feita de imagens que se cruzam ainda nas mãos dos leitores em papel e não no telemóvel ou no computador. Uma cidade pré-digital, onde o Star System nascente anda pela noite e no escuro à procura da luz. Hoje vemos este livro, graças à digitalização destes clichês, mas ele reúne os traços de uma memória de sensações táteis e de cheiro de revelador, ampliações feitas na casa de banho e rolos revelados de noite no escuro. Mas a capa é a cores, para que o mundo não pare e as memórias não nos prendam ao passado mais do que necessário para escrever um livro. Por isso é também um livro sobre como olhar o passado, deixando que os outros entrem nele. Eu agora gostaria só de ler algumas passagens que ilustram um pouco aquilo que eu aqui me lembrei de escrever. Desculpem lá, tenho que tirar aqui os óculos, porque agora a letra é mais pequenina. Muito mais pequenina que aquela que eu consegui no computador aumentar, para não ter que me recorrer deles. Eu selecionei aqui alguns certos, depois gostaria só de fazer aqui colocar aqui algumas questões ao Daniel, se ele quiser responder, não é? E eu gostei particularmente, as folhas já estão a fugir, não é? Eu gostei muito desta passagem sobre o rapaz engraxador, esta fotografia que quem comprou o livro pode ver, não tem páginas,
É mais ou menos aqui, não tem o número. Como? Exigência do autor não ter número da página. Acho muito bem. Chamava-se João e engraxava sapatos na esplanada do Nicola. Era uma criança, pelo que o seu trabalho era, obviamente, trabalho infantil, mas acontecia na praça central da capital portuguesa e não havia ninguém que se incomodasse muito com isso. Eu sei que ele costumava lá estar todos os dias, porque quase todos os dias falávamos, dado que aproveitava as idas ao apartado do meu avô, ao lado da Praça do Comércio, para tomar uma bica ao sol durante horas. E encontrar o meu amigo Jorge. Todos os dias lá vinha ele com a sua caixa de engraxador, batendo nela com a escova para chamar a atenção para os seus serviços. Tinha clientes regulares e outros que estavam ali por acaso. Havia nessa altura tantos escritórios na Baixa e todos eles cheios de homens engravatados que precisavam ter os seus sapatos bem brilhantes para não causar má impressão. Por isso, o seu negócio era popular, apesar de pouco lucrativo. Os sapatos engraxados eram uma chave de sucesso, da mesma forma que uma ou outra porteira do Frágil tiravam as suas dúvidas quanto ao estilo do candidato a cliente, olhando para os sapatos que este calçava. Enfim, o João devia estar na escola, mas a revolução parecia não ter ainda chegado ao Rocio. E um dia, subitamente, o João desapareceu, sem se despedir e tão inesperadamente que a hipótese de ter ido para outro café ou outra praça nem sequer me ocorreu. Pensei no pior. Um acidente, um pai violento, uma briga entre miúdos, de rua, algo assim. Um tempo depois, vi a fotografia dele num anúncio colocado no Diário de Notícias, de que ainda guardo o recorte colado num velho caderno. O João era procurado pela família, porque não tinha regressado a casa. Não sei o que lhe aconteceu, já existiam de certo redes de pedofilia e tráfico de crianças. É de admitir que fosse algo ligado a isso, mas não sei. Sei que se tivesse sido por vontade própria, ele teria dito algo quando o vi pela última vez. Até pedido uma gorjeta um pouco maior, talvez. Mas o João não ia à escola. Era uma criança cheia de graça e que trabalhava. Que eu saiba, nunca mais foi visto na esplanada do Café Nicola, no Rocio. E esta aqui sobre os edifícios, a transformação dos edifícios de Lisboa. Foi talvez por esta altura, isto é a fachada do edifício ginásio que tinha ardido e depois foi recuperada da maneira que todos sabemos, foi talvez por esta altura que se começou a destruir o interior dos edifícios em Lisboa, a deixar apenas a fachada polida, apesar de não raramente aumentada em 2 ou mais andares e a esventrar todo o osso, matando até os fantasmas que por lá ainda pudessem pairar. Nem um fantasma resiste a uma retroescavadora. Mas pergunto eu, o que seria de uma cidade sem os seus fantasmas? E a resposta será, em parte, a Lisboa de hoje. Entra-se numa porta do século XVIII e, por magia de um arquiteto ao serviço do progresso, está subitamente rodeado de mármores brilhantes e luzes encastradas em tetos falsos, chãos de cerâmica, também eles a brilhar, como nas pensões de fraca qualidade, percorridas a esfregona e lexívia em que eu pernoitava em Madrid, e as janelas de caixaria de alumínio a imitar fracamente o desenho das antigas de madeira, num pastiche em que parece que a cidade encontra o seu próprio subúrbio, que foi o que na realidade aconteceu em muitos prédios desta cidade, desde a Avenida da República até o Chiado, onde não houve coragem para a destruição integral, preferindo-se construir uma Disneylândia de fachadas, como nos cenários dos filmes de cowboys do deserto de Almeria. Foram-se as joias, ficaram os dedos carnudos, mas onde fica a alma quando esta não tem onde se agarrar, escorregando nos mármores lisos e sem imperfeições? O Hotel Avenida Palace, no Restauradores, aberto em 1892, serviu de pano de fundo para muitas histórias, até de espionagem durante a última Guerra Mundial, e possui uma passagem escondida, através de uma porta fechada, para a vizinha estação do Rocio, que era originariamente do mesmo proprietário, o que permitiu a chegada discreta de diplomatas e outros negociantes para reuniões secretas com membros do governo português, incluindo Salazar, que detinha aqui uma suíte presidencial. Não está provado, no entanto, que seja verdade um rumor de que o imperador do Japão, Hirohito, tenha estado em Lisboa, dormindo neste hotel com uma amante europeia não identificada, mas, em tempos, existiram empregados do hotel que juravam a pé juntos que isso de facto aconteceu.
Já era tarde quando saímos do Frágil e estava uma madrugada de nevoeiro, daquelas que por vezes assolam a cidade, uma neblina vinda do Tejo, que parece cobrir os edifícios e tudo mais de um mistério que não existe em dias de sol. Andei pelas ruas em busca de nada, pensando em como a noite tinha sido divertida e cheia de gente e algazarra, e em como, agora que já era de dia, estava mais uma vez sozinho, eu com Lisboa, porque não se via viva alma e na realidade não se enxergava praticamente nada a mais de um palmo do nariz. Tudo estava envolto naquela umidade branca que transformava, diante dos meus olhos, as ruas, tão coloridas que podiam ser numa fotografia a preto e branco a preto e cinzento. Poder-se-ia mesmo, talvez, dar ao que estava ali à minha frente o nome de sonho úmido do fotógrafo, se essa denominação não tivesse já outras conotações óbvias que não se aplicavam aqui. Mas sim, eu ainda tinha e ainda tenho um sonho ou dois, tal como os Pop del Arte. Lá embaixo, na Avenida 24 de Julho, avisto um motociclista solitário a caminho do emprego de domingo. O ruído da motocicleta parece-me abafado pela neblina. No Mercado da Ribeira não há ninguém, um edifício que parece um fantasma no meio do nevoeiro. Do outro lado da avenida, na estação do Caixo Sodré, devem estar uns quantos foliões da noite à espera do primeiro comboio do dia. Também eu deveria dormir, mas continuo a andar. Ao domingo, Lisboa não vai acordar muito, de qualquer forma, e a minha vida ainda mal começou. Posso ler mais um bocadinho? Só mais um. Já compraram, exato. Cavaco Silva, ainda como Primeiro-Ministro, à saída da reunião semanal da quinta-feira como Presidente da República e que representava para mim, já nesta altura, um Portugal tacanho, conservador e preconceituoso, de muitas ambições e poucos escrúpulos, incapaz e desinteressado de tentar colocar-se, nem que por breves instantes, no lugar do outro. Enfim, o Portugal das autoestradas, das barragens, da destruição ambiental e da construção desenfreada, do automóvel individual e não do comboio coletivo, que ainda hoje prevalece. Um Portugal um pouco mais pequeno do que o Indiana, como mais tarde ironizei num filme, sem interesse numa cultura que vá mais longe do que mero entretenimento. Isso não falta aqui. Houve um tempo em que não havia ainda, ou quase não havia, ou quem podia não queria, pronto a vestir. Então ia-se a um dos muitos alfaiates situados em andares e caves do centro de Lisboa, escolher um padrão de tecido de qualidade e aprovar um corte mais clássico ou mais contemporâneo, mais parisiense ou mais londrino, mais claro ou mais escuro, mais de linha ou mais de fazenda. E saíamos, depois de voltarmos por várias provas, com um fato ou vestido confeccionado exatamente à nossa medida e também à medida da nossa carteira e do nosso arrojo. Copiavam-se modelos de revistas de fotonovelas, ou de cinema ou de música, e o fato podia servir para casamentos, batizados, festas, enterros e, por vezes, até no nosso próprio casamento e no nosso próprio funeral. Acho que vou ficar por aqui a leitura, que está muito frio. Não, isto é só uma pequena parte, 10% do livro, mais ou menos. Eu? Sim. Vamos falar aqui. Bom, enfim, mas pelo Sim, primeiro. posso Mas agradeço à Margarida, de qualquer maneira. Agradeço à Maravilhosa, porque acho que, apesar de tudo, este livro precisou de mais confiança em mim do que os outros, principalmente porque é um livro muito gordo e porque houve uma outra pessoa que antes disse um livro de 400 páginas com fotografias, achas que alguém quer ver isso? E quando eu enviei à Bárbara, bastante a medo, porque vocês estão a ver o livro agora assim, não é? Mas um livro em PDF é uma coisa muito aborrecida, seja que livro for. E a Bárbara não postou no jogo, isso logo fazemos. E portanto quero agradecer mesmo essa confiança. E a vocês por estarem aqui. Não sei se queres contar alguma coisa, se não, queres eu só, por acaso, quando
Quando tu começaste a escrever estes textos, eu ainda vi alguns na internet, e estudava um livro, e ele disse, vários livros. Se calhar ainda vem mais, não? Não sei, mas é um facto que eu de certa forma, cortei, obviamente, não é? Isto não é tudo. E à pergunta de uma criança há bocado, a Emília, tive que reduzir as pessoas que estavam 2 vezes para uma. Ou mesmo que algumas pessoas que estavam 3 ou 4 vezes, decidi, pronto, uma das coisas de corte seria todas as pessoas que estavam só terem uma fotografia cada, e obviamente mesmo assim tive que tirar algumas pessoas e algumas fotografias que gostaria de ter incluído, mas isso, assim, um livro de 400 páginas é muito. Portanto, faltam algumas pessoas que deveriam estar em termos pessoais de vida. Se calhar estão algumas pessoas a mais, mas pronto, as fotografias eram boas e eu não quis prescindir disso. Mas a Margarida disse bem, a fotografia da capa é a cores porque é uma fotografia de hoje. Eu realmente queria que nós olhássemos para o livro e pensássemos que isto são as fotografias que eu tirei de facto há alguns anos, enfim, não vamos ter as contas, mas que são vistas e escolhidas por mim hoje. Portanto, há essa distância e há uma construção de memória que é feita hoje e que não foi feita na altura, que seria uma escolha completamente diferente. Decidi incluir alguns autorretratos e retratos meus para criar exatamente esse movimento de me inserir naquele tempo, olhando a partir de hoje. E, por piada ou não, acho que este livro é de um género que não existe, mas que é a autofotobiografia. Não é? Que, não sei se há muitos exemplos. E a propósito disso, eu por acaso, aqui há poucos dias, surgiu um textinho que, já que a Margarida leu tanto, eu vou ler um texto de outra autora que acho que tem a ver. E é um livro que não é da tinta da China, chama-se O Museu da Rendição Incondicional, de Dubravka Ugredic, e ela escreve a certa altura, e acho que tem muito a ver com isto. Ambos, álbum e autobiografia, são pela sua própria natureza atividades amadoras, condenadas desde o início, lamento Bárbara, condenadas desde o início ao fracasso e à mediocridade. Isto é, o próprio acto de organizar fotografias num álbum é ditado pelo nosso desejo inconsciente de mostrar a vida em toda a sua variedade e, consequentemente, a vida é reduzida a uma série de fragmentos mortos. A autobiografia tem problemas semelhantes na tecnologia da recordação, preocupa aquilo que foi, e o problema está em que aquilo que foi está a ser recordado por alguém que agora é. É exatamente o caso aqui. Há apenas uma coisa com a qual ambos os géneros podem contar, mas nunca contam com coisa nenhuma, porque o cálculo não está na sua natureza, e é a hipótese cega de atingirem o ponto de dor. Quando isso acontece, e acontece raramente, a criação amadora vulgar emerge vitoriosa a outro nível não estético, reduzindo a pó até a mais esplêndida obra de arte. Na literatura, uma obra deste tipo é objeto de inveja, que nasce de uma sensação de falhanço apenas junto dos verdadeiros escritores. Ou seja, uma obra deste tipo atingiu com divina facilidade aquilo que eles, apesar de todos os seus esforços, nunca atingirão. Bom, quando eu li isto já era tarde, o livro já estava impresso e, portanto, já não dava para voltar atrás. Mas pronto, quando eu li isto achei, é um pouco isso, de facto, a ideia de escolher fotografias que foram tiradas há décadas, não é? Assumir isso, tem imensos perigos, e não é um livro das minhas boas fotografias, ou um livro das minhas melhores fotografias, não é uma compilação de greatest hits. A ideia de ser um livro de bolso, num papel que raramente se usa para fotografia, também é isso, também quer demonstrar isso, também faz um paralelo com como algumas das fotografias originalmente saíram, que foi em papel de jornal. Portanto, todo esse evitar da ideia da fotografia como uma arte, enfim, que para mim é um pouco exagerado, de certa forma,
a ideia da fotografia ter que sair sempre em papel crochê, a 150 gramas, em livros que custam 40 euros para cima e que só se olha muitas vezes uma ou duas vezes, sempre me criou algum... Enfim, eu também os faço, portanto não estou a criticá-los, mas cria-me sempre algumas dúvidas e sempre me interessou como dar a volta a esse paradigma da boa fotografia. O que é uma boa fotografia no tempo, na era do digital? Portanto, para mim, eu estou mais interessado e acho que este livro é isso. Talvez, finalmente, tenha acertado nesse sentido. A fotografia é movimento, a fotografia é um fragmento de uma história muito maior do que ela própria. Às tantas não interessa se é uma muito boa fotografia, e eu sou conhecido por tirar fotografias desfocadas. Mesmo a fotografia desfocada, mesmo a fotografia mal tirada, pode dizer muitas vezes muito mais do que uma fotografia perfeitinha, sem grão, sem pixels, no caso do digital, e tem muito mais impacto. E, portanto, é isto que interessa neste livro, e daí também as suas 400 páginas. É de facto preciso e necessário criar este movimento grande para que possamos ler e reler. Estou a falar das imagens e não do texto. Portanto, o reler e reler imagem é uma coisa que nós precisamos também, de certa forma, de reaprender num tempo de imagens rápidas, não é? Estamos sempre a fazê-las e sempre a consumi-las, e nada fica, nenhuma fica. E outra coisa em relação ao que a Margarida disse, em relação ao livro do Vítor Pala e do Costa Martins, que eu obviamente admiro e respeito muito, eu acho engraçado no livro, quando estava a fazer este livro, eu tenho sempre a sensação, e vocês que conhecem o livro do Pala e do Costa Martins concordarão ou não, mas eu tenho sempre a impressão, quando vejo o livro, e isto é pouco dito, o Lisboa Cidade Triste, Cidade Alegre, que o livro é fotografado nos anos 20. Eles, que eram arquitetos contemporâneos, evitaram todos estes bairros que já estavam construídos nos anos 50, quando eles fotografaram na realidade. Eles vão à Moraria, eles vão à Alfama, já é uma Lisboa em extinção na altura, das Varinas, etc, etc. E eu olho para o livro e parece que estamos nos anos 20 de Lisboa. E acho que é esse o fascínio que os estrangeiros têm pelo livro, porque eles não sabem que já existia, sei lá, a Biblioteca Nacional, as Avenidas Novas, o bairro de Alvalade. E isso é muito engraçado. Portanto, há ali uma decalagem entre o ano que foi feito, que é 57, e as fotografias que parecem a mim anos 20, anos 30. Quando estava a fazer as minhas próprias fotografias, que são 87, 88, 89, 90, 91, 92, por aí, tive a impressão de estar a olhar para uma cidade dos anos 50. Isso também é engraçado. É engraçado ou não? É o que aconteceu. É o que aconteceu. Fala que era uma Lisboa provinciana e aldeã, que aparecia o gato, os miúdos, não é? E não se via nada do que era a Lisboa já um bocadinho modernizada. E quando acabei o livro também pensei, isto também já é uma Lisboa pré-digital, não é? Ou seja, já não é... Mas eu acho que há uma grande diferença porque é um livro autobiográfico, ou seja, é um livro onde há um exercício de projeção imaginativa em cima das fotografias, não é? Portanto, a escrita é atual sobre essas fotografias à distância. Sim, não, eu nunca tentei que o livro tivesse alguma semelhança. O que me parece interessante, ou curioso, ou como era curiosidade, é que eu acho que é o primeiro livro sobre Lisboa desde 57, de um fotógrafo, e isso é uma lacuna que eu acho que é pena, não é? Uma espécie de 60 anos, 70 anos depois, não é? Sim, não, quer dizer, dentro deste espaço todo não ter aparecido nenhum outro livro sobre Lisboa de um fotógrafo ou de pessoas vocacionadas e interessadas na fotografia. Todos os livros de Lisboa que existem, que eu conheço, são livros turísticos. Portanto, não contam esta história, não é? É interessante, espero que agora não esperemos 70 anos pelo próximo. Sim, não são livros que explorem o potencial literário da fotografia e o potencial que o texto pode trazer à fotografia, que é uma coisa que o livro do Vítor Pala também faz intensamente, mas com textos que são de outras pessoas, não é? Não é autobiográfico. E eu cheguei a pensar a fazer, quando tu estás há bocado a dizer que eu disse por piada isto dá vários livros, eu pensei em fazer este livro em fascículos, como o Paulo e a Costa Martins começaram o livro deles, que era em fascículos que saiu no Diário de Notícias. Também porque de repente me apercebi, e mais uma vez o mérito é da Bárbara, mas também o mérito é de termos pensado num livro neste formato,
normalmente um livro de 400 fotografias neste país é uma impossibilidade logo à partida, uma impossibilidade económica, se vamos pensar em livros com bom papel, etc, etc. Não só o produzir, como depois vender. Assim, eu gosto que os livros sejam democráticos. Acho que um livro destes custa 20 euros, é um livro democrático, não é? Praticamente todos nós, que somos privilegiados, obviamente, temos 20 euros para gastar num livro. Não teríamos, se calhar, se o livro custasse 60, não é? Ou não poderíamos tão facilmente. E seria outro livro? Se fosse esse livro Seria de outro luxo? livro, sim. E seria outro livro, porque olharíamos para as imagens de outra forma. Seria um livro muito menos lido, penso eu. Sim. Porque é um livro mais objeto e mais joia, não é? E este é um livro que se lê. Pronto, se senta no sofá e se lê, e isso é muito importante para esta relação que se estabelece aqui do texto com a imagem. E é verdade que nem todas as fotografias mereceriam ser impressas em papel cochê. Muito sinceramente. Mas pronto, mas também é um livro sobre os nossos heróis, de certa forma, naquela altura. Tem o Sérgio Godinho, tem poesia do Cesarini, que é alguém que sempre me inspirou e que se recusou a ser fotografado. Tem o Miguel Esteves Cardoso, que me inspirou até lhe a tirar um copo de whisky à cara no Frágil. Depois temos uma porta-zanga. Tem amigos que ainda hoje são amigos. Isso também é importante realçar, amizades que se mantiveram desde então. Portanto, obviamente que é um livro também muito pessoal, e eu acho que passar isso no próprio objeto. Quer dizer, é a história da cidade entrelaçada com a minha história, mas entrelaçada com a história daquelas gerações, da minha geração, mas não só, de mais novos, mais velhos, muitas pessoas que já morreram, obviamente, e que nós partilhamos, não é? Essa memória de pessoas que desapareceram. Por exemplo, quando falou na apresentação do livro, estou muito contente de ter convidado a Margarida, mas, por exemplo, lembrei uma pessoa que acho que faz imensa falta, é o Eduardo Prato Coelho. Não tenho nenhuma fotografia do Eduardo Prato Coelho, portanto também há pessoas que faltam simplesmente porque hoje nunca as fotografei, já cá não estão e nunca as fotografei. E tenho pena, claro. Portanto, também não é uma enciclopédia, mas de facto é um livro de um tempo que Lisboa era diferente, obviamente, o tempo é sempre mudança. Welcome back, Cavaco. Mas que foi uma Lisboa muito importante para nós, como a Lisboa de hoje há de ser importante para pessoas mais novos, espero que seja. E era isso que eu queria deixar. Pronto, eu acho que é um testemunho, não é? No fundo, tudo isso passa portanto, mais que uma memória, é um testemunho de algo que aconteceu e que desaparece no tempo. É óbvio, não é? É óbvio. É um livro sobre testemunho da cidade como espaço de experimentação da vida de uma pessoa jovem, não é? E o que é que ela pode encontrar ou não na sua relação com a cidade. Isso é bastante importante. E a descoberta dos locais, e claro que isso mudou, não é? Há muitas coisas que desapareceram, que nós sentimos falta, mas haverá outros sítios que apareceram, não é? Portanto, isto não é, a ideia não é que seja uma coisa nostálgica, não é? Claro que eu tenho pena que certos sítios tenham desaparecido, e acho um crime que certos sítios específicos que estavam lá há mais de 100 anos tenham desaparecido no entretanto. E claro que é uma crítica às políticas que se fez nesta cidade, seja de que partido ou de que lado tenha vindo a presidência da Câmara. Acho que foram feitos crimes nesta cidade em que são todos responsáveis, portanto nem vale a pena falarmos de... E que de certa forma nós, como cidadãos, habitantes desta cidade, também somos responsáveis porque não lutámos suficiente por essas coisas. A Margarida falou do Éden. Eu lembro quando foi do Éden que se fez uma exposição, que foi o Henrique Caiado, que por exemplo está no livro, que organizou, e que foi ainda uma tentativa de salvar o cinema como cinema, e tudo o que se conseguiu foi aquela absurda fachada que esconde um hotel, e nós nunca mais entramos no Éden. Eu acho que nenhum de nós alguma vez entrou no Éden desde que é hotel. Pelo menos tentou-se, mas na altura já mandava o dinheiro, obviamente, não é? Como agora vai acontecer o mesmo ao Condes,
também está todo destruído já por dentro, estive lá há 2 anos ou qualquer coisa assim. Pronto, se essas coisas se podem evitar ou não, eu gostaria que pudessem, mas não sei. Acontecem em todas as cidades, também não é uma coisa de Lisboa. Acho que nós temos um problema maior porque somos os mais pobres, como cidade, do que Paris, ou do que, mas mesmo cidades mais ricas, onde se mete dinheiro e construção, é muito difícil de salvar essas coisas. Mas obviamente nesse sentido também é um livro que tem alguma mensagem política, de certa forma. E pronto. Como não é um coffee table, como não tivemos de fazer um coffee table, tivemos dinheiro para oferecer uma sangria a todos vocês, a quem quiser, que quiser beber um copo. Devia ser chá, não sabia, não pensei que estivesse este frio. E entretanto o Daniel terá muito gosto em assinar os livros de quem quiser. Muito obrigada a todos. Obrigada Margarida Medeiros, obrigada Daniel Boca.